Eu quero fazer uma série de perguntas iniciais, não com o objetivo de que você, em viva voz, responda, mas para conduzir você a uma reflexão e para jogar você dentro do assunto que temos esta noite. Então, você deve sim reagir às perguntas, mas em sua mente, tentando responder a estas perguntas. Por que você acha que a democracia é o melhor regime político? Talvez você ache que não seja. Talvez seja como eu. Por que você acha que o regime congregacional, pensando dentro do contexto de igreja, especialmente Igreja Batista e outras também, é o ideal para a igreja? Por que você acha que tem o direito de escolher os líderes da igreja? Por que você acha que tem o direito de opinar no ministério que você participa? Por que você acha que tem o direito de escolher o que vestir, o que comer? Por que você acha que tem o direito de escolher seu próprio cônjuge? Lembrando que até um tempo atrás você não tinha, as pessoas não tinham esse direito. Não da forma como se tem hoje. Por que você acha, enfim, que possui direitos? Preste atenção a essa última pergunta. Por que você acha que possui direitos? Uma simples pesquisa na internet apresenta a seguinte definição. Então, ouça a definição que eu vou ler. Uma pequena definição sobre este assunto, sobre este tópico. Direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana. Assim, os direitos humanos são todos direitos e liberdades básicas, considerados fundamentais para a dignidade. Eles devem ser garantidos a todos os cidadãos de qualquer parte do mundo e sem qualquer tipo de discriminação, como cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política. Quem definiu que o homem, e aí eu volto às perguntas, quem definiu que o homem tem direitos pelo simples fato de ser homem? Como nós ouvimos agora, nesta definição. O que verdadeiramente concede dignidade ao homem? Nós gostamos de ter direitos, não é verdade? E mesmo não entendendo de fato suas razões e implicações, nós acostumamos a reclamá-los. Às vezes nem vamos usufruir de um determinado direito, mas saber que algum direito, mesmo que nunca seja aplicado à nossa vida, nos é impedido, já nos leva à fúria, à reclamação. Quem define os direitos? Quais direitos? Como eles são delimitados? Em um conflito de direitos, qual que deve predominar? Por exemplo, a mãe reclama seu direito de ver o celular de seu filho,
Porém, o filho reclama o direito de ter acesso exclusivo ao celular. Já passou por isso? Qual direito deve prevalecer? Ou haveria um terceiro direito sobre ambos? Direitos e liberdades são atrativos ao ser humano e reclamados conforme se vê privado daquilo que deseja, daquilo que se quer ter, ser ou realizar. Eu não estou, preste bem atenção, eu não estou questionando sua existência, nem negando o direito ao direito. Mas estou chamando para refletir sobre algo em que se acomoda muita expectativa, mas que também deve ser entendido à luz das Escrituras. Mais uma coisa, para ser entendido à luz das Escrituras. Lá vem as Escrituras, lá vem o Senhor, querendo se meter em tudo, dar pitaco nas coisas, dizer o que é certo e errado, o que podemos ou não podemos fazer, o que podemos ou não podemos ter. Por mais que se esforce ao engano, com a ajuda de terceiros, você sabe que não nasceu livre. À luz das Escrituras, guiado pelo Espírito do Senhor, por meio da sua palavra, por mais que você se esforce, com a ajuda de outros, você sabe que não nasceu livre. Nasceu pecador, sendo escravo de sua natureza e morto quanto ao poder de ser diferente. Quanto ao poder mudar a sua trajetória, mudar a sua vida. Você sabe disso. Por exemplo, Davi afirmou no Salmo 51, versículo 5: nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é o salmo que ele vai tratar sua confissão de pecado, seu retorno para o Senhor, confessando o seu pecado. Então ele diz: nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Outra versão desse mesmo texto diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E esta versão vai direto ao ponto da mensagem. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Não anos depois, dias, meses e anos depois, quando a pessoa conscientemente comete seu primeiro pecado, como muitas pessoas pensam. Davi disse que reconhece que é pecador desde que nasceu, desde que a sua mãe o concebeu. Estudando o que nós temos estudado, Paulo afirmou acerca da realidade de todo homem. Eu quero relembrar você: morto em seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, em Efésios 2, 1 e 2. Outra versão desse mesmo texto diz assim: estando mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Então, o pecado é uma realidade em nossa vida desde quando nascemos. A Bíblia é definitiva nesta afirmação, convicta nesta afirmação. Nós nascemos pecadores.
E o pecado nos separa de Deus e nos escraviza, nos mantém cativos. E os pecados que cometemos, agora estou falando da ação consciente, os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível, são sintomas de um coração enfermo, sem cura e sem esperança em si mesmo. Um coração sem liberdade para não pecar. O coração do homem, desde seu nascimento, não tem liberdade para não pecar. Sem liberdade para agir conforme os preceitos de Deus. Sem liberdade para ser santo. É assim que é o coração do homem. É assim que ele nasce. É assim que ele se desenvolve. E é assim, nessa perspectiva, que ele se aperfeiçoa. Ele se aperfeiçoa em não ser santo. Ele se aperfeiçoa em não ouvir o Senhor. Ele se aperfeiçoa em pecar. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos 7, eu quero ler 3 versículos. Versículos 21, 22 e 23. Olha bem o que Jesus Cristo disse, foi registrado por Marcos. Ele diz assim, Marcos 7, 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Contamina o homem como um todo, toda a sua realidade. É isso que a teologia chama de depravação total. Toda parte do homem é contaminada e influenciada pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Tem o dedo lá. E por isso ela vai se aperfeiçoando em viver nessa perspectiva. Agora veja, essa é a realidade que a palavra de Deus diz que acontece com todo ser humano. Porém, a palavra de Deus nos ensina uma outra realidade também. Quando a salvação em Cristo nos alcança, nós somos libertados da escravidão do pecado. Essa é outra realidade. E aí eu quero ler 3 textos com vocês. Tá certo? Eu vou ler rápido. Agora, se você for rápido também, eu espero um pouquinho você abrir para poder, quem sabe, se desejar, marcar o texto. Então, Gálatas 5, verso 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Paulo escreveu dizendo, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade. Agora, vamos entender já essa liberdade. Já temos estudado sobre isso. Mas ele afirma isso, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, ele nos exorta e nos chama a atenção para permanecermos firmes, de uma maneira que não voltemos
a uma vida, ou vivamos uma vida como se voltássemos à servidão, à escravidão do pecado, como se não tivéssemos sido libertados de lá. O outro texto, Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, verso 22. Paulo diz: contudo, agora, libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Eu vou ler de novo e quero que você preste atenção, porque o texto parece dizer duas coisas que aparentemente podem ser conflitantes. Não sei se você percebeu isso no texto. Olha bem, vou ler agora em outra versão. Agora, porém, libertados do pecado, a primeira coisa é que nós fomos libertados. E libertados do quê? Do pecado. Agora veja, transformados em servos. Puxa. Transformados em servos de Deus, tendes então o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora o último texto nessa leva, 1 Pedro capítulo 2. Eu vou ler primeiro só o verso 16 e daqui a pouco eu vou ler o verso 17 até o 21. Então veja comigo 1 Pedro 2, 16. Acharam aí? 1 Pedro 2, verso 16. Pode marcar com cuidado esse texto. Diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Considerando que sois livres, não useis a liberdade do pecado, como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós fomos libertados da escravidão do pecado. É o que a Bíblia nos ensina. Em Cristo fomos libertados da escravidão do pecado, porém fomos feitos servos de Deus em Cristo Jesus. E isto inclui a realidade de nossa vida aqui, antes da infinitude que está por vir. Então, quando nós somos libertados daquela escravidão da qual nós nascemos, de maneira que nós não conseguimos sequer entender as coisas de Deus, muito menos viver estas coisas, muito menos ter condições de aplicar os princípios de Deus para a nossa vida. Quando nós fomos libertados disso, nós não fomos libertados para fazer o que bem entendemos. Nós fomos transformados de servos do pecado em servos de Deus. E isso é para essa vida. Se você ler, acompanhar, eu vou fazer agora a leitura do verso 17 até o 21 de 1 Pedro 2, você vai perceber isso facilmente. Eu vou ler o 16 novamente, olha aí, 1 Pedro 2, 16, e vou continuar a leitura. E você percebe isso. Veja comigo. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E aqui ele está falando servos, no verso 18, para pessoas que eram escravas naquele tempo, de senhores humanos. Por isso que o Senhor na sua Bíblia é com S minúsculo. Ele não está falando do Senhor, não está falando de Deus. Ele se volta para aplicar o que ele está dizendo, e ele se vira para aqueles que eram servos, e diz
esta mensagem: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se o seu Senhor for bom e cordato, mas também ao perverso. Que coisa incrível! Será que Pedro estava consciente quando escreveu isso? Será que esta partezinha foi verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo para registro? Porque ele diz que nós devemos ser, e aí eu estou aplicando agora para nós, não é? Vamos pensar em hoje, já que não é comum, no mesmo formato daquele tempo, ter escravos, então vamos pensar em empregado, e o seu patrão, e seu chefe, no setor, seja como for, algo assim. Então ele diz que nós devemos ser submissos com todo temor a essas pessoas, e não somente se eles forem bons e cordatos, quer dizer, não somente se eles merecerem, mas inclusive se forem perversos. E aí ele responde, na sequência do texto, versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Meu irmão, minha irmã, deixe-me voltar à questão inicial de direitos e liberdades. Em Cristo, os direitos e liberdades estão associados ao que Deus determina para nós, como Senhor soberano, pois nós somos seus servos. Você entendeu? Eu vou falar novamente, já que houve movimento e alguns se perderam nesse movimento. Em Cristo, estão associados ao que Deus determina para nós. Porque Ele é soberano. E nós somos seus servos. Isto é, se somos seus servos. E isto levanta algumas questões, e eu quero destacar duas. Em primeiro lugar, por que nos ofendemos tanto por direitos e liberdades questionáveis? Por que você se ofende tanto quando seus direitos e liberdades são afetados? Há muito sofrimento desnecessário pelo assumir de louros, sabe? Em pontos positivos, ao invés de reconhecer o Senhor. E por levar assuntos para o lado pessoal, ao invés de apontar para o Senhor. Então, esta é a primeira coisa. Agora a segunda, é por isso que nas Escrituras, é por isso que na palavra de Deus, há tanto ensinamento, exortação e ordem para agir em conformidade com a vontade de Deus, como consequência daquilo que Ele opera na pessoa, daquilo que Ele opera no salvo. E é exatamente isso que nós temos na continuidade da carta de Paulo aos Efésios, que estudaremos nos próximos domingos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós estamos, na verdade, dando sequência ao nosso estudo em Efésios. Não foi introdução. Já é a mensagem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós estamos agora a partir do verso 25 até o verso 2 no capítulo 5. Estamos nessa seção da carta.
E eu quero lhe dizer que nós ficaremos alguns bons domingos nesta sessão, olhando detalhes desse texto. Mas hoje, eu estou fazendo a ponte entre o que já vimos até aqui e o que veremos, refletindo sobre o porquê de textos como este. Por que textos assim? Então acompanhe a leitura de Efésios 4, 25 até o capítulo 5, versículo 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Você percebe que o texto começa com, por isso, a salvação determinada por Ele, garantida a nós, a nossa vida, naquele dia, pontualmente, através da ação do Espírito, nós despojamos da vida que levávamos e nos revestimos de uma nova realidade, um novo estilo de vida. E nós entendemos que a dinâmica ocorrida na conversão, aquela dinâmica de despojar e revestir, deve ser contínua, através da renovação do nosso raciocínio. Como consequência de tudo isso, então nós somos agora exortados por Paulo a viver em meio a um padrão, com um resultado determinado por Deus. Você percebe isso no texto que foi lido? Percebeu que nós fomos e somos exortados, direcionados, ordenados por Deus a viver em meio a um padrão determinado por Ele, como consequência da salvação obtida ou recebida pelo Senhor. É um padrão. Nós vamos, como eu disse, estudar esse texto em alguns domingos. Então eu quero chamar só a sua atenção para este padrão. Veja, seguindo na ordem que o texto dá, primeiro, não temos liberdade para mentir. Sendo salvos, não temos liberdade para mentir. Podemos mentir? Podemos. Por que podemos mentir? Porque ainda somos pecadores. Porque ainda aquela miserável da natureza pecaminosa está em nós. Ela ainda não foi extraída. Deus ainda não fez uma cirurgia espiritual que fará quando voltar e quando tirará de uma vez por todas esta natureza. Nós ainda lidamos com ela. E por causa dela, ainda podemos mentir. Mas em Cristo, considerando aquilo que nos é ensinado, considerando o padrão que Deus determina para nós, não temos liberdade para mentir.
Aí na sequência ele diz que não temos liberdade para pecar por meio da ira. Podemos nos irar? Claro que podemos. Aliás, a semelhança do próprio Senhor, a ira é algo às vezes esperado de nós. Quando diante do pecado, quando diante do absurdo, quando diante dos resultados, das consequências do pecado no mundo, nós devemos, à semelhança do Senhor, nos irar. Mas sem pecar. Não temos liberdade para pecar por meio da ira. E aí, na sequência do texto, ele diz também que não temos liberdade para roubar ou destinar o fruto do trabalho. Não temos liberdade para fazê-lo. Não temos liberdade para falar o que desejar. Que coisa, talvez esta seja o mais difícil para nós, talvez até por isso, quando Tiago foi escrever sobre o domínio próprio, ele falou sobre a língua, como um membro difícil de ser domado. Evidentemente, a língua é difícil de ser domada porque ela é movida por um coração pecaminoso. Porque ela fala do que o coração está cheio. Então não temos liberdade para falar o que desejar. Eu quero ressaltar isso aqui, porque talvez seja o que todo mundo reclama. Eu tenho liberdade para... Não tem não. Ah, mas eu não tenho. Você pode até fazer. Faça. Peque. Sofra as consequências, morra fazendo, mas não tem liberdade em Cristo. Não vai encontrar em Deus, na sua palavra, no seu evangelho, em toda a escritura, você não vai encontrar autoridade, liberdade para falar do jeito que bem entender e o que quiser. Não vai. Nunca vai poder encontrar essa desculpa no Senhor. Ah, Deus me libertou para eu ser livre e autêntico e poder falar o que eu quiser. Não libertou não para isso. Isso não é bíblico. Porque o texto diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É isso que você, seu falar, o seu falar, seja na forma e no conteúdo, tem que ter este propósito. Você não tem liberdade para fazer em Cristo qualquer outra coisa diferente. Então não tem liberdade para fazer o que quiser. E aí ele continua: não temos liberdade para agir fora do padrão espiritual. Não temos liberdade para alimentar a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a maldade. Aí vem outra coisa difícil também para muita gente, que ele afirma: não temos liberdade para não perdoar. Não temos liberdade para não perdoar. E por último, não temos liberdade para negligenciar o amor que é e que vem do Senhor. Percebe o padrão? É tudo isso o texto nos diz, e eu simplifiquei só dizendo que não temos liberdade para fazê-lo. Então eu lhe pergunto agora, diante do que nós temos visto aqui e que veremos nos próximos domingos, onde está o direito e a liberdade? Que direito eu tenho e você tem? Que liberdade eu tenho e você tem? Certamente, à luz das Escrituras,
não está na possibilidade de autonomia do ser humano, pois, à luz das Escrituras, não há autonomia para viver o que bem desejar. Como nós vimos no capítulo 4, ou agimos conforme os preceitos do Senhor, nos submetendo a Cristo, ou agimos pelo direcionamento da natureza pecaminosa, que estrategicamente nos faz acreditar na ilusão de que somos senhores de nosso destino, somos senhores de nossas ações, somos senhores de nossas palavras. Em Cristo, nós somos libertados da escravidão do pecado, para viver o que nos exorta o seu Evangelho. Por isso a importância de conhecer o Evangelho. Então, em Cristo, nós temos liberdade para agir em santidade, em prol da edificação de todos, algo já estabelecido por Deus para o seu povo, que não precisa nem se preocupar em saber se é vontade do Senhor, porque Ele já determinou isso, e facilmente, com riqueza, Ele já revelou isso através de sua palavra. Então eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta para você. Você se frustra muito por causa de direitos e liberdades? Você se frustra muito, sofre muito por causa de direitos e liberdades? Deus não o salvou para isso, mas o salvou para viver por Ele e para Ele. Foi para isso que Deus o salvou, para você ser servo dEle. Pense nisso, ore por isso, feche seus olhos e responda ao Senhor sobre o que acabara de ouvir. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita
necessita mais de ti. Necessita mais de